Os hábitos de vida que você está tendo hoje, está fazendo com que você tenha um corpo mais gordo ou um corpo mais magro? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Thiago Pereira e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre hábitos, né? Vamos falar um pouquinho sobre hábitos, sobre comportamentos. Como que estão os seus hábitos hoje? Reflita um pouco, né? Eu sei que é difícil mudar um hábito, mudar um comportamento, mas é totalmente possível. Primeiramente, as pessoas erram muito, né, quando falam que quer mudar um hábito, que vai mudar um hábito, porque elas mudam somente externamente, ou elas tentam mudar só externamente, né? Elas não incorporam isso de verdade. Por exemplo, você vê essas promessas de final de ano, né, que as pessoas falam que ano que vem vai começar a fazer uma dieta, vai começar a fazer exercício físico, falam que vão emagrecer, mas na verdade nunca acontece nada. As pessoas nunca emagrecem, nunca começam a dieta, não começam exercício físico, ou se começam, desiste pelo caminho, porque não consegue adotar um novo hábito. E aqueles hábitos ruins, os hábitos antigos, os hábitos negativos, continuam sempre presentes na vida dessas pessoas, fazendo com que elas não alcancem os seus resultados. Vou te explicar. Como que você faz para mudar um hábito? Primeiramente, a gente tem que entender que os hábitos, né, para você criar um novo hábito, você precisa mudar primeiro internamente. Você precisa mudar primeiro a sua parte mental, né? Por quê? Porque o hábito começa primeiro com um pensamento, que vai gerar um sentimento. Esse sentimento vai fazer com que você tenha um comportamento, e somente depois do comportamento que você cria um hábito, né? Claro, e você vai criar esse hábito depois que você repete isso várias e várias vezes. Um exemplo de criar um hábito ruim, por exemplo, todo dia depois do almoço você começou a passar na padaria para comprar um doce. Primeiro você tem um pensamento, você pensa, nossa, que vontade de comer um doce que eu tenho depois do almoço. Aí você pensa no doce, você pensa no brigadeiro, por exemplo. Aí esse pensamento vai gerar um sentimento, vai gerar um desejo de comer o doce. E esse desejo vai gerar um comportamento. Comportamento o que é? É você pegar o teu carro, ir até a padaria e comprar esse doce, esse brigadeiro que você estava pensando, que você desejou e você teve essa ação, esse comportamento de ir até a padaria e comprar o doce. Só que quando você faz isso várias e várias vezes, isso cria-se um hábito, isso forma-se um hábito. O teu cérebro vai entender que isso é bom, né? Porque sempre que você quiser comer um doce, sentir esse desejo de comer um doce, o teu cérebro vai entender que isso é bom. Então sempre que você faz isso depois do almoço, por exemplo, isso fortalece uma crença, fortalece caminhos neuronais que faz com que você crie-se um hábito, que você tenha esse hábito, tá? E a partir do momento que você tem esse hábito, isso aí vai fazer com que você, na maioria das vezes, engorde. Por quê? Porque você não vai conseguir adotar um hábito bom, né? Se você come muito doce, se você come muita besteira todos os dias, isso vai fazer com que você ganhe peso, né? Isso é fato, isso é matemática. Você consome muito mais, ou melhor dizendo, você ingere muito mais do que você gasta, por exemplo. Na maioria das vezes você vai engordar, não tem jeito, tá? Então como que você faz para mudar um pensamento, para você mudar essa questão de hábitos, né? Como você muda um hábito e consegue manter esse hábito para a vida toda? Primeiramente, você tem que mudar o pensamento, tá? Antes disso, para mudar o pensamento, você tem que mudar a pergunta interna que você se faz. Como isso, Thiago? Me explica. Bom, vamos lá. Você sabe que nós somos seres humanos, que nós temos crenças, né? Nós temos essas vozes internas que muitas das vezes falam com a gente. Eu já falei isso sobre crenças, né, em algum vídeo aqui, eu vou deixar para você pode assistir esse vídeo para você entender melhor. Mas como eu estava te falando, nós temos vozes internas que toda vez falam com a gente, né? O nosso cérebro, né, já te falei também sobre o cérebro neocórtex, o sistema límbico reptiliano, que eles se conversam entre eles. Também vou deixar aqui, tá? Para caso você queira assistir, se aprofundar mais nesse assunto, vou deixar aqui o vídeo, você pode assistir também. Bom, mas vamos lá, recapitulando. Então a gente tem 3 tipos de cérebro, basicamente, né? Segundo Paul MacLean, que é um neurofisiologista, que ele fala que nosso cérebro se comunica entre eles. Tá? Então, quando esses cérebros se conversam entre eles, isso aí vai criando, né, crenças, isso aí cria pensamentos ou limitantes ou pensamentos fortalecedores, né? Ou crenças limitantes ou crenças fortalecedoras. Então, a partir do momento que você tem essas crenças, né, essas vozes internas te falando, né, conversando com você, você precisa mudar isso. Por quê? Porque se você faz uma pergunta ruim, uma pergunta interna ruim, a resposta também vai ser ruim. Por exemplo, por que eu não consigo emagrecer? Por que eu sou gordo?
Ah, por que eu não consigo ter o corpo daquela menina, daquela mulher? Por que eu não consigo ter o corpo daquele cara? Então, tudo isso são perguntas internas, perguntas negativas, né? Que muitas das vezes você tem aí com você, que nos faz ter respostas negativas, né? Então, o que que é? Se você faz uma pergunta negativa, você vai ter um pensamento negativo. E esse pensamento negativo vai fazer com que você tenha um sentimento negativo, uma emoção negativa. E isso vai fazer com que você tenha um comportamento. O sentimento gera um comportamento. E depois do comportamento, se você faz isso repetidas vezes, você tem um hábito. Né? Lembra do exemplo que eu te falei? Se você tem ali a vontade de um desejo de comer um doce, a vontade de comer um doce, tudo começa no teu pensamento. Né? Você almoça, você sente uma vontade, fala, vontade de comer um doce, ou vontade de comer um brigadeiro. Aí você vai pensar nesse brigadeiro. Esse pensamento vai gerar um sentimento, uma emoção. Você vai sentir um desejo de comer aquele brigadeiro. E o sentimento gera um comportamento. E qual que vai ser o comportamento? Qual que vai ser a ação que vai tomar? Muitas das vezes é pegar o carro, ir na padaria e comprar esse doce que você estava pensando, que você estava desejando. E quando você faz isso várias e várias vezes, isso cria-se um hábito, forma-se um hábito. Agora vamos aqui para pensar na parte de neurociência. O que acontece no teu cérebro? Quando você faz isso, você vai criando caminhos neuronais mais firmes, né? O teu cérebro vai entendendo que isso é bom. Então você vai sempre ter esses hábitos ruins. Tudo isso vai te levar para ter hábitos ruins. Então, para você mudar isso, a primeira parte que você tem que fazer é mudar a pergunta que você se faz internamente. A partir do momento que você muda a pergunta, o teu cérebro vai procurar respostas boas, né? Se a tua pergunta for positiva, o teu cérebro vai procurar respostas positivas. Então você vai ter um pensamento positivo que vai te gerar um sentimento ou uma emoção positiva. Isso vai te gerar um comportamento positivo para depois você criar um hábito positivo, né? Depois que você faz isso diversas vezes. Exemplo, para emagrecer, né? Você pode fazer esse tipo de pergunta: o que eu posso fazer para emagrecer? O que eu posso fazer para emagrecer? Como isso aí já te dá uma sensação, o teu cérebro já vai procurar uma resposta, um pensamento positivo para essa pergunta. O que eu posso fazer para emagrecer? Já sei, eu posso procurar um nutricionista para fazer uma reeducação alimentar e eu posso procurar um personal trainer para fazer exercício físico. Olha, isso aí já te gerou um pensamento bom. E esse pensamento vai te gerar um sentimento, uma emoção boa. Então você vai falar assim: nossa, se eu ter um personal nutricionista, eu vou conseguir atingir meus resultados, vou conseguir atingir meus objetivos. Então você vai ter um comportamento. Teu comportamento, a tua ação vai ser o quê? Vai ser ir atrás desses profissionais e seguir o que eles passam. Então, se você faz isso várias e várias vezes, isso cria-se um hábito, forma-se um novo hábito, e um hábito bom, um hábito positivo. Tá? E isso aí a neurociência explica, tá? Por conta de algo que chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade do nosso cérebro se remodelar, se readaptar, criar novas conexões neurais, tá? Então a ciência já prova isso e isso é fantástico, tá? Isso é formidável. Por quê? Porque você pode desfazer um hábito ruim, né? Caminhos neuronais que te levaram a ter hábitos ruins, você pode desfazer isso e ter hábitos bons. Você pode criar novos e bons hábitos através da neuroplasticidade. E como que faz isso? Existem ferramentas, existem técnicas, né, baseadas no coaching, né? O coaching para isso é muito bom, tá? O coaching para isso é muito bom. Então ele te ajuda a criar esses novos caminhos neuronais, com as perguntas inteligentes, né? Como eu te falei, tudo vai começar com o tipo de pergunta que você se faz. Então o coaching tem estratégias, né, ferramentas que te ajudam com isso. E eu quero te dar uma boa notícia aqui, que eu estou abrindo as inscrições para o meu processo de coaching de emagrecimento, tá? Que chama Programa de Emagrecimento Online Premium. E eu estou abrindo aplicações para esse programa. Por quê? Que esse programa eu acompanho você, eu acompanho um a um, tá? Então é algo muito individual, muito premium mesmo, muito personalizado. Então eu não consigo aceitar muita gente para esse programa novo que eu estou lançando aqui. Não consigo aceitar muita gente, tá? Mas o que eu posso fazer? Eu estou fazendo essa aplicação, então você vai vai fazer uma aplicação, nada mais é que um questionário, e eu vou selecionar, né, pessoas para participar comigo desse projeto. Tá legal? Então, todas as informações estão aqui abaixo, é só você clicar, independente, não sei se está vendo no YouTube, se está vendo no Instagram, é só você clicar abaixo no link que vai estar na descrição, que vai ter maiores informações para você participar do programa de emagrecimento online Premium. Legal? Então vamos juntos
Compartilhe essa informação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, tá? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser impactadas, possam ser ajudadas. Legal? Então, forte abraço e vamos juntos!